e ele traz muitas lições para a nossa vida, desde que o refúgio que temos de buscar em Deus, a confiança em Deus, e que nosso contentamento não pode ser nas coisas que Deus nos traz, mas em Deus. E esse salmo ele traz muitas dessas lições. Então eu convido a igreja, a quem puder, ficar de pé para a gente ler esse salmo, Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Diga aos santos que estão na terra, e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses, e não oferecerei as suas libações de sangue, e nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e do meu cálice tu sustenta a minha sorte. As minhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Oremos. Senhor Deus, soberano, Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, mas reconhecendo, Pai, que Tu é que nos sustenta. É Tu, Senhor, que faz com que ficamos de pé. E foste com Teu sangue precioso que Tu compraste essa igreja, que Tu, com Tua soberania, meu Pai, pudesse fazer com que estejamos aqui pela Tua graça e misericórdia. Senhor, Tu és tudo em nossas vidas. Por isso que estamos aqui, Pai, para Te louvar, Te adorar nessa tarde. E Te pedimos, Senhor, que conduza esse culto, Pai, no poder do Teu Santo Espírito, para que possamos aqui, Senhor, ser edificados, para que a gente possamos aqui, Pai, ser fortalecido, e que, Senhor, que a gente venha conhecer a Tua vontade em nossas vidas, e que a gente possa, Senhor, ser luz no meio desse mundo, e que possamos, Pai, com as palavras que iremos ouvir aqui, ser impactado e pregar o Evangelho para quem estão perdidos. Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Vamos por louvores. Agora, nesse momento, cultuar o Senhor com louvores. Aleluia. É o Senhor e digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e a sua maravilhosa graça que nos conquista, que nos ensina a todo momento que somos pecadores e necessitamos do seu amor, da sua graça, do seu perdão sobre a nossa vida, e o reconhecimento que, sendo pecadores, precisamos estar no caminho da santificação, mesmo que seja árduo, mesmo que seja difícil, mas nós estamos sob a maravilhosa graça de Deus. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e guarda. Mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi.
Foi. Vamos para a agenda da nossa semana. De segunda a sábado nós temos o devocional no Instagram. Começa às 6 horas. Igreja Cristã Siqueira. Quem quiser pode ir lá, colocar lá no busco. Você vai encontrar lá o símbolo da Igreja Cristã Siqueira e você vai ver lá o pastor todas as manhãs está fazendo está postando ali o devocional. Mas no domingo é às 7 horas. Só no domingo que começa às 7 horas. Irmãos, nós na nossa agenda nós também estamos programando. Já está programado que vai ter um bazar no dia 17 às 11 horas. Vai ocorrer aqui na igreja. E também já está sendo programado um encontro dos homens no dia 24, no próximo dia 17 agora, nesse sábado, no próximo sábado. Vai ser o encontro dos homens, onde tem como objetivo aqui tratar da manutenção da casa. E também vamos discutir alguns pontos, vai ter alguns assuntos que o pastor irá trazer nessa reunião. Só informação. Então, eu chamo agora aqui as crianças, aqui pra frente, e a irmã Alexandra. Irmã. Chamo também o pastor Segundo, que irá trazer a palavra, e vamos orar por eles, pela igreja também. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que esses dois servos, Senhor, sejam usados em tuas mãos, para que eles, que o Senhor dê capacidade, Pai, para que eles possam ministrar a tua palavra, e que nós possamos, Pai, tanto as crianças como os adultos, entender, Senhor, que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos, para escutar, Senhor, e entender a tua palavra, Pai, para que tu possa corrigir e que também possa nos encorajar a viver a vida cristã. Te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado, irmão Daniel. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta tarde e noite. Hoje nós teremos um dia um pouco mais festivo. E as crianças, vocês não vão não? Podem ir. Podem ir para lá. Acompanha lá a tia Rebeca, viu? Dá certo. Obrigado. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição na carta de Tiago. Estamos fazendo um estudo expositivo nesta carta, onde estamos vendo versículo por versículo. Estamos agora no capítulo 2, a partir do versículo 14. Esse será então o nosso texto de hoje. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. E diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito,
Foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então estamos dando aqui continuidade à exposição de Tiago, capítulo 2. Estamos vendo agora a segunda parte do capítulo. Na primeira parte nós vimos que nós não podemos admitir no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, a parcialidade ou a acepção de pessoas, porque essa atitude não condiz com aqueles que têm o Senhor da glória como Senhor e Salvador. O Senhor da glória que humildemente se esvaziou, assumiu a forma de servo, que não veio a esse mundo para ser servido, mas veio sim para servir. Vimos que tal atitude, a parcialidade, a acepção de pessoas, é uma atitude pecaminosa, é fruto de um coração que é movido com má intenção. E por fim nós vimos que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que agem desta forma, sem misericórdia. Hoje então veremos essa segunda parte do capítulo da carta de Tiago, e o que parece aqui é que Tiago vai passar a ensinar agora esses amados irmãos sobre a doutrina da justificação pela fé. Provavelmente eles já tinham ouvido sobre isso, provavelmente eles já tinham escutado a respeito dessa doutrina, mas eles não estavam tendo o conhecimento claro, completo sobre isso. Como vimos na nossa leitura aqui, ele vai dizer: olha, qual proveito tem vocês afirmarem com palavras que têm fé, mas as atitudes de vocês estão indo exatamente na contramão daquilo que vocês estão falando. A julgar aqui pelos receptores da carta, que são judeus, que estavam na dispersão, estavam fugindo da perseguição dos romanos a eles estavam tendo aqui uma deficiência nessa doutrina tão importante. Esses irmãos eram judeus convertidos ao cristianismo, e estavam distantes, estavam vivendo em outros locais, e provavelmente a doutrina, quando eles tiveram a oportunidade de ouvir, não foi absorvida na sua plenitude, ou não foi tão clara para eles, ou não foi tão aprofundada por causa da perseguição. Ao que parece, eles entenderam que o homem é salvo sim pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mas o que você faz ou deixa de fazer não vai causar impacto algum no seu relacionamento com Deus. Não importa as suas atitudes, o que é importante é que você já foi alvo da graça. Na teologia nós chamamos isso de antinomianismo. Esse tipo de atitude é uma ideia de que a fé e a graça, elas excluem completamente as atitudes, a parte moral do homem diante de Deus. Deus não vai nos acusar das nossas atitudes. Então essa doutrina da justificação pela fé, quando não é compreendida da forma correta, em que as pessoas, pronto, agora eu sou salvo e eu posso então viver a minha vida porque eu já estou garantido. Então isso nós chamamos de antinomianismo. É entender que já está salvo, mas o que eu faço, Deus já pagou, já está tudo resolvido. E esse é um conceito errado. Tiago então vai confrontar esses irmãos e vai mostrar a ele a maneira correta de entender a fé salvadora. E a fé salvadora, ela não é somente crer para ser salvo. A fé salvadora, ela deve vir acompanhada pelas suas atitudes. É dois lados da moeda. A fé é a raiz da salvação e as obras são um fruto da salvação. E onde tem um, tem que ter outro.
onde se tem fé salvadora, tem que ter obras de fé salvadora. Senão, não é fé completa e salvadora. Pode alguém dizer que tem fé, mas sem obras. Será visto que essa fé não é verdadeira. E pode ser também que apareça alguém moralmente correto nas suas atitudes, que tenha boas obras, mas que não tenha fé. Então, se faltar um ou outro, essa aqui não é a fé salvadora. Então podemos ficar tranquilos aqui, que não está tendo aqui uma luta entre Tiago e Paulo. Não precisamos jogar aqui Tiago contra Paulo, nem Paulo contra Tiago. O que está acontecendo aqui é que a fé que Tiago está condenando não é a mesma fé que Paulo está recomendando lá em Romanos. E as obras que Paulo está condenando lá em Romanos, dizendo que nós não somos salvos pelas obras, não são as mesmas obras que Tiago está também aqui comentando e recomendando. Paulo estava falando de algo contra o legalismo, atitude externa, e ele está enfatizando um lado apenas da moeda. E Tiago está falando aqui exatamente contra a libertinagem, contra o antinomianismo. Ele está dizendo que não pode existir fé se não estiver acompanhado pelas atitudes, pelas ações corretas desta fé. E como a tendência do nosso coração sempre é às vezes tomarmos partido, então existem alguns que ficam defendendo, não, Paulo está dizendo uma coisa e Tiago está dizendo outra. Mas nós entendemos completamente que os dois estão tratando dois assuntos, cada um está tratando de forma um lado da moeda e o outro está tratando o outro, mas os dois estão pensando completamente igual. E assim então podemos ficar tranquilos. Um dos grandes problemas no meio cristão e no meio cristão evangélico é que não se fala muito sobre obras. Talvez porque somos frutos do catolicismo e do espiritismo. Então, quando nós falamos que os crentes precisam de obras e que essas obras justificam a fé, nós temos logo aquela ideia de que não, se fizermos isso, nós estamos pagando pela nossa salvação. E a ideia de que obras é fazer ali um sopão, ir em um local, entregar uma cesta, juntar um grupo de irmãos e fazer uma obra de caridade, ou pegar a igreja e fazer desse ambiente um ambiente de assistencialismo social. Então essa é uma ideia errada sobre obras dentro do que nós vamos ver aqui. Essa não é a intenção do autor também. Nós temos dificuldade de falar de algo que as Escrituras dizem que nós precisamos fazer. E de fato, as nossas obras vão evidenciar se somos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Então, agora, com um coração humilde, vamos expor o que Tiago está ensinando a esses amados irmãos. Primeiro, o que Tiago vai fazer é identificar o problema. O problema aqui é identificado no versículo 14. Tiago está mostrando que esses irmãos estavam fazendo uma declaração de fé. Ele diz: qual proveito se alguém disser que tem fé? O que é que se aproveita? O que é que adianta declarar sua fé no Senhor Jesus? O que é que adianta você dizer, não, tenho fé? E muitas pessoas fazem isso. Você crê em Cristo? Creio. Você crê que Jesus existe? Creio. Você crê que Ele morreu na cruz para lhe salvar? Creio. E Tiago está dizendo, o que é que adianta saber disso? O que é que adianta fazer essas declarações, ter convicção desta parte teológica, se o que você está crendo não é evidenciado pela sua vida? No tempo apostólico, declarar a sua fé no Senhor Jesus era um requisito fundamental para que alguém fizesse parte da igreja de Cristo. Porque a palavra de Deus diz:
se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o requisito básico. A confissão de fé, ou a declaração de fé, sempre fez parte da igreja de Cristo. Tiago não está de forma nenhuma refutando que nós devemos declarar a nossa fé. O que ele está fazendo é perguntando qual o valor de uma fé, qual o valor de uma confissão, de uma declaração de fé, se a sua declaração, se as suas palavras, se a sua confissão não acompanha as suas atitudes, se as suas atitudes não justificam, não são a prova de uma fé genuína. Ele está dizendo, não tem como evidenciarmos que a sua fé, que a sua declaração, que a sua confissão é verdadeira. Não tem como vermos a genuinidade da sua fé se não for manifestada nas suas atitudes. E aí você pode perguntar, como assim, pastor? Ora, nós vemos pessoas que têm compreensão intelectual sobre teologia. Eu fiz a minha validação de bacharelado em teologia na Faculdade Quírios, aqui em Maranguá. Acertei? E um dos professores, ele foi um pastor presbiteriano. E ele não era mais pastor presbiteriano. E ele estava ensinando uma das cadeiras. E na hora que ele foi ensinar essas cadeiras, ele estava levando tudo para a subjetividade. Olha, o que você crê, o que você acha que é, o que você crê. E a gente começou a rebater as ideias dele. E ia dizer, não, mas você precisa ficar tranquilo, isso é o que você acha, eu penso diferente. E ele disse, não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia tem as questões delas exatas, Deus tem aquilo que ele diz que não muda, que é imutável e que a Bíblia em si não dá margem nenhuma para interpretarmos ela do nosso jeito. A palavra de Deus só tem uma forma de ser interpretada. Agora as aplicações elas podem ser variadas. Nós podemos aplicar a história da Arca de Noé em vários contextos. Nós podemos trazer a história da arca e aplicar para a nossa vida de várias formas. Mas a interpretação do texto é única. E ele levando sempre para a subjetividade. Então ele tinha conhecimento teológico. Ele foi formado por um dos maiores seminários aqui no Brasil, que é o Mackenzie. Tinha um bom conhecimento. Mas, pelos seus frutos, pelas suas atitudes, pela forma de contestar a própria palavra de Deus, nós entendíamos que existia um problema. Era uma confissão teológica. Era um conhecimento correto das suas doutrinas. Ele tinha ali um conhecimento, olha, isso aqui é o que eu acho que é certo, isso aqui não é, isso aqui é. Ele tinha ali a compreensão teológica dele. Mas, na hora que ele foi falar sobre a palavra de Deus, houve então o deslize. E na sua defesa sobre o que ele achava, então nas suas atitudes, na forma de pensar, ele expõe algo que vai contra a palavra e aí põe em xeque a sua declaração de fé. Então não temos como dizer, cremos em Cristo e somos filhos de Deus, que Cristo morreu por mim, se eu não vivo conforme as Escrituras. Isso é somente um assentimento intelectual. Ele está persuadido de que aquilo de fato é a verdade. Ele sabe que teologicamente existe aquela verdade, mas ele é apenas um teólogo e não passa disso. É apenas um conhecedor de doutrinas, mas ele não creu nessas doutrinas conforme as Escrituras. E é isso que Tiago aqui está mostrando. Ele está querendo dizer que eles precisavam ter uma compreensão exata do Evangelho. Eles precisavam viver, não só ter a compreensão, mas viver o Evangelho. A pergunta que Tiago faz é: pode por acaso esse tipo de fé te salvar? Pode por acaso o conhecimento teológico
lhe dar a salvação, nós sabemos que o alvo da fé é salvar aquele que foi alcançado. É para isso que recebemos a fé genuína. A fé genuína, ela vai gerar obras de fé. É por isso que Tiago está dizendo, pode essa fé te salvar, se vocês não estão vivendo a fé que vocês estão falando? Ou seja, a fé intelectual, a fé dos pais. Não, porque meu pai era assim, ele nasceu, se criou, meu pai é um membro fundador de uma igreja, meu pai já foi pastor, meu pai já foi alguém da igreja, e por causa disso eu conheço as doutrinas, eu nasci e me criei. Ou a fé emocional, aquela fé que é sentimental, ouve uma música e se sente, ouve uma pregação e se sente, ouve e acha bonito ouvir pregações e sente-se emocionado. Esse tipo de fé não salva, esse tipo de fé não adianta de nada. Então Tiago vai apresentar alguns argumentos para ratificar que esta fé é nula, que a fé intelectual não tem condição de salvar o homem. O primeiro argumento ele dá aqui no versículo 15 e vai até o versículo 17. Ele vai mostrar que uma fé sem obras não se aproveita de nada. Tiago vai dizer aqui no contexto do versículo 15, 16 e 17 que esta fé é uma fé inútil. E o exemplo que ele usa é, olha, se você está vendo alguém passando dificuldades, e você diz para esse irmão, não irmão, vá com Deus, Deus lhe abençoe, eu vou até orar aqui por você, Senhor, abençoe esse irmão, faça que esse irmão tenha condição de se alimentar, abençoe ele, dando alimento, provendo alimento para ele, vá meu irmão, Deus lhe abençoe, vá com Deus. Então ele usa um exemplo muito claro. Você pega um irmão que chega na sua casa dizendo que está passando dificuldade, você ora por ele e manda ele embora, você não fez absolutamente nada para ajudar essas pessoas. As bênçãos que você lançou sobre a vida deste irmão que está com fome, que está com frio, que está passando necessidade, não tem valor nenhum se você não abrir o seu bolso, se você não abrir o seu guarda-roupa e der uma roupa para ele, para passar o frio. Se você não abrir o seu armário e tirar comida e dizer, está aqui irmão, vai em paz, Deus lhe abençoe. Apenas dizer Deus lhe abençoe, vai em paz e não fazer nada, é inútil. As suas bênçãos não valeram de nada. E Paulo vai dizer isso como um exemplo. Não tem efeito algum. Ou qual o proveito disso? O que é que adianta você chegar para o irmão e dizer para você, irmão, eu estou morrendo de fome, irmão. Está com 3 dias que eu não tenho nada que comer, eu perdi meu emprego, a minha esposa também perdeu, e nós não temos nada para comer. E você coloca aqui a mão no ombro do irmão e diz, só irmão, que coisa triste, mas eu vou orar aqui por você. Senhor, abençoe esse irmão, que ele arrume um emprego. Também abençoe a irmã, que ela possa arrumar um bom emprego, eles possam voltar a se alimentar, que eles não passem mais necessidade. Senhor, abençoa. Pronto, irmão, vai em paz, que Deus te abençoe. Ele diz, olha, qual foi o proveito dessa sua oração? Qual foi o proveito de derramar bênção em palavras? Era para você ter aberto a sua despensa e dizer, não irmão, não, lá você não vai mais passar fome. Está aqui irmão, leve isso aqui, vá comer e Deus lhe abençoe e vou orar para que haja emprego. Então uma fé que não tem obras é inútil. Não tem proveito nenhum. Essa fé em si mesmo está morta. Morta porque ela não produz o efeito desejado. Morta porque ela não é eficaz para a salvação. O segundo argumento que Tiago dá está no versículo 18. E aqui ele vai começar um diálogo imaginário. Ele vai criar aqui um debate. Ele criou um oponente imaginário e vai falar sobre o valor da fé e das obras. O que Tiago está apresentando aqui no nosso recurso de retórica é uma diatribe. É eu colocar alguém na minha exposição que vai argumentar comigo, vai debater comigo.
e eu crio esse personagem imaginário e vou então dialogar com ele. Esse recurso é bom porque quando eu coloco um diálogo, eu ilustro algo através de um diálogo que alguém está debatendo o assunto comigo, o assunto fica mais claro de ser compreendido. Então ele vai usar esse recurso do versículo 18 até o versículo 26. E ele começa a diatribe dizendo: alguém dirá, ou seja, esse alguém é ele. Eu vou perguntar: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. O que ele está dizendo é impossível, meu querido, alguém mostrar que tem fé só bem dizendo eu tenho fé. Você tem fé? Tenho. Me mostra. Não, eu tenho. Mas me mostra. Não, eu tenho fé. É impossível evidenciar a fé de alguém apenas no fato de dizer que tem. Ou o camarada vai dizer eu tenho fé, quer ver? E aí começa a escrever a confissão de fé das SEB. Página, mais página, escreve de cor, está aqui a minha fé. Ou escreve aí o catecismo de Westminster, todinho, de cor, está aqui a minha fé. Não é válido. Qualquer um decora qualquer coisa. Tem um ditado que eu gosto muito de dizer: falar até papagaio fala. Eu quero ver escrever. Então, basicamente é falar que tem fé. Muitas pessoas falam. Eu quero ver nas suas atitudes a tua fé. Tem pessoas que passam anos na igreja, cria-se todo o perfil cristão, sabe um monte de coisa, sabe orar, sabe ler a Bíblia, sabe debater alguns assuntos, fazer uma defesa apologética de algum assunto dentro da teologia, sabe confessar doutrinas. Não, eu creio que Cristo é o Senhor, que veio, nasceu da Virgem Maria, e aí ele veio a esse mundo, viveu humildemente, foi condenado, foi morto, sabe dizer tudo isso. Mas de repente, não mais que de repente, toma Doril e some da igreja. E quando vai se saber, está no mundo, curtindo, absolvendo, vivendo aquilo que o mundo diz e crê. Começa a contestar as coisas. Não, rapaz, não é bem assim não. Não é bem desse jeito que você está pensando. Existe aqui algumas coisas que a gente... Não, o nome disso aí é legalismo. Não, o nome disso aí que você está falando é que o povo é muito fariseu. Isso aí é só religião. E Deus não criou religião. Isso aí é só religiosidade. Deus não precisa disso, não precisa nem de igreja. Eu sou crente, eu sou a igreja de Cristo. E aí começa com as lorotas, começa com as conversas tortas, e aí desfaz tudo aquilo que viveu, e passa a manifestar uma vida onde a sua vida não atesta a fé salvadora. É isso que o próprio Cristo Jesus vai falar no grande sermão. Em Mateus capítulo 7, no versículo 16, no versículo 20, ele vai dizer: pelos frutos conhecereis. Pelos frutos nós atestamos a sua fé. Pensemos comigo. Não posso colocar ninguém no céu, nem ninguém no inferno. Mas o camarada diz: não, eu creio em Cristo. Eu creio que Ele morreu na cruz. Eu tenho fé. Muita gente diz isso, mas vive uma vida completamente dissoluta, vive uma vida completamente afastada desta fé, vive uma vida completamente na contramão, em desobediência descarada contra Deus, vive um testemunho exatamente contra o que Cristo viveu. Então essa fé não tem sentido, essa fé é nula. Se você chegar em um presídio e perguntar para aquele povo se ele tem fé, eles vão dizer: tenho fé que eu vou sair daqui.
Não, tenho fé que no próximo aí sou eu que saio. Essa fé não vale de nada. Essa fé é nula. Não, tenho fé que Deus vai me ajudar e eu vou sair daqui. Sim, mas você vai sair daqui para quê? E aí muitos continuam na sua prática delinquente. Então essa fé é a fé que Tiago condena. Não existe. Essa fé é balela, é conversa fiada. Não, tenho fé em Deus, Deus é tudo para mim. Mas não se envolve com as coisas de Deus, não vive como Deus quer que você vive, não tem compromisso com o corpo de Cristo, não serve ao Senhor como deve servir, não cultua ao Senhor como deve cultuar. Então, na verdade, essa fé de que o Senhor é tudo na sua vida é balela. Quando o Senhor é tudo na minha vida, eu vivo todo para Ele. Tudo na minha vida é para Ele. O terceiro argumento está no versículo 19. E o argumento é: não basta ter apenas uma declaração doutrinária correta. E ele diz aqui: crê tu que Deus é um só? A confissão de fé cristã principalmente do judaísmo, é o monoteísmo. Então afirmar que Deus era um só era algo que o judeu fazia bem feito. Na verdade, eles humilhavam os gentios, porque os gentios tinham mais de um Deus. E eles se orgulhavam em dizer: nós só temos o único Deus. Eles faziam então a declaração da Shema, que era a declaração base de Israel. O Senhor Deus é o nosso único Deus. E isso era algo que trazia orgulho. E Tiago está dizendo: olha, vocês fazerem essa declaração de que Deus é um só, não adianta não. Ou seja, fazer declarações doutrinárias também não adianta de nada. O cristianismo, ele é uma continuidade e uma plenitude do judaísmo. É o judaísmo consumado. E nós temos essa mesma concepção. Nós só adoramos a um Deus. Somente Ele deve ser louvado. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para nós há um só Deus, que é o nosso Pai. E Tiago diz: você pode até acreditar nisso, você pode até declarar isso. Isso é algo legítimo, é algo verdadeiro, só existe um Deus. Mas sabe de uma coisa? Então ele continua: Satanás também crê nisso. Ele sabe melhor do que ninguém que Deus é um só e que não há outro. Na verdade, Satanás tem tanta convicção desta verdade, desta doutrina, que ele vai além do que muitos que se dizem cristãos. Ele tem tanta convicção de que Deus é um só e que Ele é o Todo-Poderoso Deus, que não só crê nisso, como treme em saber disso. Ele treme porque sabe que este Deus único um dia irá julgá-lo. Então saber que Deus é um só, mas só saber por saber, é algo inútil, é algo vão. Saber que Deus é um só e saber que por causa disso nós temos a condição de sermos salvos da ira de Deus, isso deve nos levar a agirmos diferente por gratidão. Se Satanás e os seus demônios tremem, nós devemos ir além disso. Nós devemos crer, tremer e servi-lo com gratidão e alegria. As minhas ações vão muito mais do que as ações do próprio Satanás, que se limita a tremer. E é isso que Tiago está dizendo. Olha, se você crê, se você tem fé, se você crê que Deus é um só, eu quero dizer para você que Satanás crê nisso e treme por isso, e vocês nem tremendo estão.
E como crentes, vocês devem ir além do que Satanás vai, que é crer, tremer e servir. As atitudes de vocês vão evidenciar a fé de vocês. E Satanás tem a fé que Deus é um só. E ele tem tanta convicção que treme. E vocês não estão fazendo nada. Vocês estão tendo acepções de pessoas. Vocês estão tratando os membros da sua igreja com crueldade. Os irmãos mais pobres que estão trabalhando para os irmãos mais ricos estão sendo massacrados dentro da igreja. Tiago vai condenar mais na frente. Vocês estão fazendo fofoca. A língua de vocês é um fogo que está destruindo a igreja. Vocês estão dependendo mais de você mesmo. Deus está dizendo, amanhã nós vamos fazer isso e aquilo. E não estão confiando em Deus. E Tiago então começa a mostrar, e mais na frente nós vamos ver, a série de atitudes erradas. Vocês estão dizendo que tem fé, mas olha como é a vida de vocês dentro da igreja. Olha como é que vocês estão agindo. Vocês estão sendo pior do que o próprio Satanás, porque vocês não estão nem tremendo de medo de saber que Deus é um só. Então é uma acusação e uma correção dura. E ele diz, olha, Satanás, ele não tem condição de fazer boas obras. Mas nesse ponto, Satanás está melhor do que os falsos profetas. Porque ele treme em saber que Deus é um só. O quarto argumento de Tiago está baseado agora em duas personagens do Antigo Testamento: Abraão e a meretriz, a prostituta Raabe. Ele vai então dizer que a fé deve acompanhar a sua vida, independente de quem você foi. E ela vai acompanhar a sua vida através das suas obras. Tiago vai usar dois personagens distintos para mostrar que a fé sem obras é morta. Abraão, nós conseguimos até entender. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Abraão é o exemplo clássico de fé. Nós conseguimos entender. A nação de Israel reconhece Abraão como pai. Ele é chamado aqui como amigo de Deus. Ele é o pai da fé. E nós temos vários episódios que afirmam que Abraão tinha uma fé substancial e verdadeira. Mas a pergunta que a gente pode fazer, mas por que ele colocou Raabe? Por que ele colocou a meretriz? Coloca Abraão e coloca a meretriz Raabe. Isso é bom, porque ele já faz aqui uma análise. Primeiro vamos sair aqui um pouquinho do contexto, porque muitos dizem que o cristianismo é contra a mulher, né? A primeira tolice é essa. O cristianismo defende a mulher, dá muitos direitos à mulher. E a exemplo aqui do nosso texto, nós vamos ver exatamente Tiago fazendo aqui um exemplo bíblico de fé através de uma vida de uma mulher que era uma meretriz. Mas por que ele usa isso? Poderia ter usado outros personagens que realmente mostravam também fé. Samuel, Josué. O que eu entendo aqui é que Tiago queria mostrar que o que ele está dizendo é que a fé sem obras é morta, porque ela não salva ninguém. E é um princípio que vale tanto para Abraão como para Raabe. Vale para o grande e vale para o pequeno. Vale para os dois extremos. Se a minha fé não for evidenciada pela minha vida, pelas minhas atitudes, não vale de nada, independente de quem eu sou. Raabe era uma prostituta que se converteu ao Deus de Israel, e ela passou a fazer parte da aliança do povo de Deus, assim como Abraão. Ela creu assim como Abraão. A fé foi validada tanto para Abraão como para Raabe. E ela é validada para mim e para você. Não existe exceção no reino. Mas essa fé sem obra é morta. Tiago também pode ter usado Raabe para trazer mais o povo para perto de si.
Imagine se ele usar só o exemplo de Abraão. Todo mundo, não, mas Abraão é o pai da fé. Abraão é um grande homem. Que fica mais real de entender. Fica mais próximo de nós. Ele usa o exemplo de alguém que era completamente rejeitada. E diz, olha, esta pessoa foi salva. A mesma fé que salvou Abraão, salvou a meretriz Raabe. E a gente vai entender que no contexto, as atitudes dos dois evidenciavam sua fé. No versículo 20 ao 23, ele vai continuar então a diatribe. E ele diz assim, queres pois ficar certo, ó homem insensato? Quero ler aqui o versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por bem justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho. O que Tiago agora vai fazer uma leitura teológica da história de Abraão e da história de Raabe. Em Abraão ele vai dizer que, se você olhar para a vida de Abraão, Deus fez uma promessa grandiosa para Abraão, dizendo que de Abraão viria a ser uma grande nação. Ele manda Abraão olhar para as estrelas, você consegue contar? Não, pois essa vai ser a tua nação. Vai atingir todo mundo. O tempo passa. Então Deus vai visitar Abraão, renova as promessas de Abraão. E aí então Abraão ouve o Senhor, e com quase 100 anos, e sua esposa Sara estéril, recebem a promessa de que vão ter um filho. Abraão cambaleia um pouquinho na fé, mas Deus renova a promessa. Abraão então crê e diz que isso foi imputado por justiça. Ele foi salvo porque creu no Messias, que ele não sabia o nome, que ele não tinha visto e que nunca chegou a ver, mas ele creu no Messias, assim como nós também. Nós sabemos o nome, mas nunca vimos, nunca tivemos a oportunidade de tê-lo conosco pessoalmente, mas cremos nele. O tempo passa, a criança cresce, e Deus diz a Abraão, agora tu vais sacrificar Isaac, tu vais sacrificar o herdeiro da promessa. E aí fica o dilema, mas Senhor, você disse que era dessa criança que vinha a bênção para todas as nações, agora o Senhor quer que eu mate? Era através dessa criança que as nações seriam abençoadas. Mas o que é que Abraão faz? Sem contestar, obedece exatamente o que o Senhor mandou. E ele só não cumpre cabalmente, executando o seu filho, porque no último momento, no momento em que ele iria imolar o seu filho, um anjo aparece e para a ação. Agora Deus diz, eu sei que de fato tu crês. Agora eu sei que a tua fé é uma fé verdadeira. Não porque Deus não conhecesse, mas é porque ele queria mostrar que a fé de Abraão, ela teria que vir acompanhada de obras. O que Tiago está mostrando aos seus leitores é que o ato de Abraão evidenciou a sua fé. Em Hebreus o autor diz que ele fez isso porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E aí com esta ação ele foi justificado. Ele é justificado no capítulo 15, diz que ele foi justificado porque creu. E no capítulo 22 de Gênesis, diz que ele foi justificado por sua obra. Como assim? Pastor, então tem duas justificações? Então, realmente é verdade. Eu tenho que ser salvo pela fé, mas aí eu também tenho que manter aqui as minhas obras, porque senão eu não vou ser salvo. Não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é, aqueles que foram verdadeiramente salvos, eles vão evidenciar a sua salvação através dos seus atos. A sua ação, a sua vida, os seus atos justificarão a sua fé, validarão a sua fé.
Tiago então fala que as obras de fé, não obras de caridade, é que salvam, é que evidenciam a salvação. A fé foi confirmada quando ele obedeceu. A fé de Abraão foi capaz de mudar o coração de Abraão ao ponto de sacrificar o seu filho. E a pergunta vem: pastor, e Raabe, como é que fica nessa história? Raabe estava em Jericó, Jericó estava sitiada, eles iam invadir, mas antes o povo de Israel manda 2 espias, vai lá olhar, ver como é a força bélica desse povo, ver como é que eles estão, ver que horas dá para a gente atacar, ver qual é o ponto fraco, para a gente então criar uma estratégia de guerra. Esses 2 homens vão lá no local onde Raabe se prostitui. Lá então tem uma conversa, eles absorvem ali as informações que ele precisa. Raabe ouve dos espias que Deus iria destruir aquela cidade, o povo seria destruído. Ela creu nas afirmações dos espias. A prova que ela creu foi que ela escondeu os 2 espias, mesmo correndo o risco, se fosse descoberta, ela morreria por traição. E a Bíblia diz que este ato provou a fé dela. Esse ato de crer que Deus tinha o poder de destruir, então evidencia a sua fé. E Tiago termina aqui no versículo 26, fazendo uma comparação muito importante. Ele diz: porém, assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. A comparação é interessante. Ele pega aqui um cadáver e diz: olha, está ali o corpo. O camarada está lá dentro do caixão com o melhor terno, cheio de flor bonita ao redor, maquiado para tirar os defeitos. Às vezes o camarada fica mais elegante quando está dentro do caixão do que quando viveu a vida toda. É arrumado. Mas ele não tem espírito. Ele está morto. E Tiago diz: meu irmão, a fé sem obra é morta. É igual a este homem. Está lá o corpo dele, mas ele está morto. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer declaração nenhuma, ele não pode expressar nada, ele não pode fazer exclusivamente nada. Tiago está dizendo: se a sua fé não for acompanhada por uma obediência a Deus e obras de obediência concreta, dia a dia seguindo completamente a palavra de Deus, as doutrinas de Deus, e não apenas aquilo que lhe agrada, mas seguindo todos os desígnios do Senhor. Se não for assim, uma vida de renúncia, de arrependimento, a sua fé está morta. A sua fé é completamente inoperante. Trazendo então tudo isso agora para a nossa vida hoje, fazendo algumas aplicações para a gente. Primeiro, dentro do nosso ambiente cristão, temos a tendência de corrermos o risco de errarmos também, assim como os irmãos, da dispersão. Nós cremos na eleição, cremos nisso, cremos na perseverança dos santos, cremos que aqueles que Cristo salvou, comprou com seu sangue, eles serão glorificados. Aqueles que Deus escolheu serão salvos, os que foram salvos serão glorificados. Mas essas certezas, essas confissões doutrinárias, essa edificação, não houve salvação. Segunda aplicação para a nossa vida é que a nossa fé não pode se limitar apenas ao domingo. Ela tem que ser evidenciada todos os dias, onde estivermos. O Espírito que habita em nós deve testificar que somos filhos de Deus. Logo, se temos o Espírito Santo de Deus, temos que evidenciar através do fruto do Espírito. Não tem como divorciar isso. Não tem como dizer que tem o Espírito Santo e não ter os frutos do Espírito. Não dá para
para dizer que é um salvo e não dá fruto de salvação. Paulo vai dizer: tais fostes vós um dia, adúlteros, blasfemos, roubadores, mentirosos, mas agora já não sois mais. Tais fostes vós um dia. Antes de ser salvo pela graça, vocês eram assim, mas agora não pode ser mais. Paulo continua dizendo: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem. Paulo diz: olha, as obras da carne são maledicência, facção, ira, e aí vai dizendo. E depois ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pode abusar, pode viver isso, porque é isso que vai evidenciar. É o fruto do Espírito, é a convicção da salvação, é exatamente a ratificação que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É a sua vida. É o amor que vai ser demonstrado, é a paz, a longanimidade, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. É isto que vai evidenciar que você tem o Espírito. É o fruto, é as obras. Se eu continuo na ira, maldizente, fazendo briga, causando confusão, mentindo, eu estou dando o quê? As obras da carne. Evidências de que não sou salvo. Fé não é algo privado. Fé é público. Fé deve ser manifestada. Fé não pode ser fechada. Não tem como fazer obras de fé só para você. É muito bom ser bom para você. É muito bom você se dominar para você não cortar um braço, não se enforcar. É muito bom. Isso aí é preservação, autopreservação. Não é fruto de fé. Fruto de fé é público, é notório, é para os outros. Nós não testificamos a nossa fé para nós mesmos, mas para os que estão à nossa volta. Então a minha fé não pode ser recolhida ao meu quarto, a minha casa ou a estas paredes. A minha fé é pública. As pessoas lá fora irão testificar, irão ver a minha fé. Outra coisa que precisamos entender é que Deus sempre ajuda aqueles que com sinceridade o buscam. Então aproveite hoje, busque a Deus, faça isso com sinceridade. Diga: Senhor, eu não tenho vivido uma fé robusta. Eu não tenho evidenciado verdadeiramente a minha fé, Senhor. Eu tenho convicção de que sou salvo, mas eu não tenho vivido como um salvo. Eu tenho certeza, eu confirmo, só tenho Deus. Eu confirmo que o Senhor me salvou, mas eu não tenho vivido isso, eu não tenho evidenciado. Jesus Cristo vai dizer que nós somos sal. Ele vai dizer que somos luz, e nós não podemos esconder a luz debaixo do alqueire. Mas a luz, ela deve estar num lugar alto, para que todos vejam. As pessoas precisam ver que existe Cristo em nossa vida. Eu não posso ter uma fé só para mim. Então, Senhor, me ajuda. Eu preciso brilhar mais, eu preciso transmitir a Tua glória. Eu tenho falhado nisso, me dá condição para que eu brilhe, para que eu dê sabor, para que as pessoas tenham sede de Ti ao me ouvir, a estar comigo, que eu dê sede como um sal dá, que eu tempere os corações que estão ficando podres do pecado com as Tuas palavras, que eu possa dar sabor neste mundo que está sem gosto, está insosso, está sem sabor algum, que eu possa ser aquele que vai dar gosto. E por fim, que Deus tenha misericórdia de nós, que a nossa declaração de fé
seja colocada em prática todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que lições, Senhor Deus, podemos tirar para as nossas vidas? Fé saudável, fé robusta, fé verdadeira, Senhor Deus, é muito mais do que palavra, é muito mais do que cantar, é muito mais do que fechar os olhos e falar algumas palavras colocando Deus, Jesus, confiança. A fé verdadeira, ela vai produzir fruto. A fé verdadeira, ela vai transformar vidas. A fé verdadeira, ela vai atingir pessoas à nossa volta. A fé verdadeira vai transmitir a tua glória. Então, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de mim. Não permita, Senhor Deus, que nenhum de nós deixemos de evidenciar os frutos da nossa fé. Que a nossa fé seja ratificada através da nossa vida. Que pessoas possam vir a conhecer a Cristo, porque temos dado testemunho de Ti. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm um conhecimento intelectual da fé, mas que ainda não estão ratificando a sua fé através da tua vida. Tem misericórdia, toca no coração, em nome de Cristo Jesus. Amém, aleluia e amém. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos mais um louvor. Enquanto estamos louvando, podemos trazer os nossos dízimos e ofertas. Todos que estão nos visitando, não fique constrangido, é um privilégio nosso. Quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, teus braços de amor, abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Muito bem, podem sentar, meus amados. Queria chamar aqui as crianças
Hoje nós estamos fazendo aqui, neste culto, um tempo também, onde as crianças da nossa igreja receberão uma lembrança. É um tempo que também para eles, e eu queria trazer um desafio para nós que somos pais, tios, avós, primos, que não somos mais crianças em idade. Também queria falar, venham para cá para frente as crianças. Aqui, ó, aqui do meu lado. Muito bem. Graças a Deus. Muito bem, queria falar com vocês aqui, bem ligeirinho. A palavra de Deus tem a história de um homem chamado Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios do mundo. Não existe homem mais inteligente do que Salomão. Vocês sabiam disso? Foi um dos homens que foi abençoado por Deus. Deus chegou para ele e disse: Salomão, o que é que você quer para a sua vida, Salomão? E Salomão podia pedir o que quisesse. Podia pedir muito dinheiro. Podia pedir, não, eu quero ficar bem forte, eu quero ficar igual o Hulk. Mas Salomão pediu sabedoria. Senhor, eu quero ser sábio. E aí Deus disse para ele: olha, Salomão, quando você pediu isso, eu vou te dar sabedoria e vou te dar mais outras coisas. E Salomão, ele escreveu algumas coisas para os filhos dele. E eu quero dizer aqui algumas coisas que Salomão falou para o filho dele, para vocês. Tá bom? Só um conselho bem rapidinho. Não vai demorar nem 5 horas não. Tá certo? Salomão diz assim, ó: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes o conselho da tua mãe, porque eles serão como uma coroa de ouro para a cabeça de vocês. Serão como colares cheios de pedras preciosas para o teu pescoço. Ou seja, ouvir o que o pai e a mãe diz é coisa boa, não é não? Já pensou? Hoje a moda é usar uns colarzão de ouro bonito, né? Imagine vocês coroados, uma coroa bonita, cheia de pedras preciosas, um colarzão bonito. Mas ele diz assim: olha, filho meu, se os pecadores, se as pessoas ruins quiser te chamar para ficar perto delas, não vai. Se disserem: vem com a gente, vamos ali fazer o mal para um menino ali, vamos ali fazer o mal para alguém. Ele diz aqui, olha que palavra forte: vamos ali derramar sangue. Sabe o que é isso? Vamos matar alguém. Ele diz assim: vamos ali nos esconder e pegar alguém que não fez nada com a gente. Vamos bater em alguém que não fez nada. Vamos pegar e jogar eles vivos, fazer o mal. Vamos tirar tudo que ele tem. Ele diz assim: filho meu, não vai com eles, filho meu. Não anda com eles. Protege a tua vida. Guarda os teus pés. Sabe por quê? Porque eles querem só fazer o mal. Eles querem só prender as pessoas como alguém prende um animal em uma jaula. Eles só querem fazer tudo para a própria vontade deles. E eu digo mais: a sorte, a vida desse tipo de pessoa não vale de nada. Então eu quero dizer para vocês aqui 3 coisas importantes, só para a gente guardar. E para vocês, pais, tios, primos, vó, essas crianças aqui estão formando o seu caráter. É nessa idade aqui que elas estão formando o caráter delas. E nós que conhecemos a palavra de Deus devemos cuidar deles. Devemos chegar para perto deles e dizer: olha, meu filho,
Cara, não se mistura com esse tipo de gente, não. Você não é melhor do que ele, não. Você pode fazer até pior do que ele. Você pode ser pior do que ele. Se você andar com ele, você pode se tornar pior do que ele. Mas eu tenho que te proteger, eu tenho que proteger a tua filha. A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. A Bíblia diz que nossos filhos são como flechas nas mãos dos guerreiros. Sabe o que isso quer dizer? O que é que o guerreiro faz com a flecha? Quem pode me dizer e me ajudar? Que eu esqueço. O guerreiro está aqui numa guerra, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que lançar a flecha à toa, né? Joga naquela parede ali, não, joga ali para cima. Ele tem que atingir um alvo. E ele está dizendo que os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro. A palavra é: os nossos filhos devem ser lançados como um guerreiro. Um arqueiro acerta toda a vida o alvo. Nós temos que pegar o nosso filho, mirarmos para Cristo e lançarmos para lá, sem erro. Então, meus amados pais, tios, primos, avós, irmãos mais velhos, temos que cuidar dessa geração. Porque nós, se não cuidarmos dessa geração, a próxima geração está condenada. Se nós não cuidarmos dessa geração hoje, agora, e se Cristo não voltar, a próxima geração está condenada. Vocês, crianças, ouçam o pai de vocês, a mãe de vocês. Ah, mas eu não tenho mais pai não, tio. Ouça o tio, ouça a avó, ouça o vô. Se o pai disse, não vá, meu filho. Eu vou, não vá. O seu pai quer o seu bem. A sua mãe quer o seu bem, ela vai lhe proteger. O seu pai quer lhe guardar, porque você é a coisa mais preciosa para ele. Quando seu pai diz um não, é porque ele lhe ama. Se ele não lhe amasse, ele dizia sempre sim para você. Então o pai que ama vai dizer assim, não. Sabe por quê? Imagina ele dizer, pai, eu quero tacar o dedo na tomada. O pai vai, pode tacar. O que é que ia acontecer? Morria, né? Aí o pai vai dizer o quê? Não, senhor. Aí tu quer teimar. O que é que o pai vai fazer? Não, vem cá, não vai. Porque se teu pai disser, vai, meu filho, tá bom, vai, você quer, vai lá, morrer. Não é? Então o não é para proteção. O não protege vocês. Então quando o pai disser assim, não, filho, obedeça. Porque ele está cuidando de você. E o filho que obedece, o que é que está dizendo aqui? Será honrado como um rei. E sabe o que é que acontece? É quando as pessoas dizem assim, rapaz, a tua filha é tão educada, a tua filha é tão comportada, olha aí. O pai chega, se orgulha. O pai fica feliz. Rapaz, tua filha é tão comportada. Eu gostei do comportamento da tua filha, eu gostei do comportamento do teu filho. Então o pai está querendo que vocês sejam isso. Sejam reconhecidos, honrados por fazerem o que é correto. Diante disso, aí eu quero chamar aqui para orar por essas crianças, uma futura mamãe, a irmã Stephanie. Está chegando aí o grande Joel. E ela vai então pedir as bênçãos de Deus para a vida. Cadê o microfone? Para a vida desses pequeninos que um dia se tornarão pais e mães, se Deus assim permitir. Amém. Louvado seja Deus pela vida das nossas crianças. E que Deus nos ajude, né? Ajude aos pais a conduzi-los na presença do Senhor. E ajude a mim e meu esposo, que em breve teremos um também para conduzir. Deus tenha misericórdia e nos capacite. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Jesus, por esses pequeninos. Senhor, que a tua palavra diz que da onde saiu o perfeito louvor, meu Deus. Dá sabedoria, Jesus, aos seus pais, às pessoas que os guiam, que cuidam, para que possa, Jesus, ensinar a cada dia a tua palavra a eles. A cada dia, Senhor, como a tua palavra diz, andando no caminho, sentado à mesa, de todas as formas, Senhor, que nós possamos ensinar
aquelas crianças que vêm até nós, a tua palavra, o teu reino, a tua salvação, Senhor. Senhor, livra essas crianças das investidas, Senhor, que são muitas que nós vemos, né? Investidas de todos os lados que vêm para tentar atingir as nossas crianças, Senhor. Livra elas, a mente, Senhor, o coração. Guarda elas de todo o mal, Senhor, que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmã, muito obrigado. Vamos encerrar então com a oração. E logo após as crianças terão ali um negócio especial. Vamos lá, as crianças, a tia Lelé está chamando lá atrás, ó. Vamos lá. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Lembrando então, dia 17 nós teremos aqui o nosso bazar. O intuito do nosso bazar é começarmos a angariar alguns recursos para termos o nosso local de culto, né? Temos esse local aqui, é alugado, e a gente tem que começar a projetar para o futuro e já preparar se aparecer uma oportunidade de termos um local para cultuarmos a Deus nosso. Então a gente precisa ter esses recursos e a gente vai fazendo assim, né? O bazar, fazendo algumas coisas, algumas ações. Então olhe por isso. Dia 24 os homens estão aí intimados, convocados. A gente vai ter um tempo aqui para darmos uma manutenção, né, nas grades. O irmão Everton colocou, mas precisa botar mais uma aqui, ajeitar uma lá da frente. Então a gente vai trazer uma tintazinha, um negócio, pode vir de bermuda, chinelo, para arregaçar as mangas. Mas aí vai ter também um negocinho para a gente mastigando enquanto a gente trabalha, né? Ninguém ata a boca do boi enquanto ele está trabalhando, tá certo? Então a gente vai organizar, tem um grupo, se você não está nesse grupo, aí você me avisa que eu coloco você lá e a gente vai essa semana ver como é que a gente vai fazer aí para a gente estar chegando todo mundo junto e fazendo esse serviço aqui para Deus. Vamos orar e encerrar o nosso tempo aqui juntos e continuar lá atrás nessa recepção especial hoje para as nossas crianças. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, te damos graças pela Tua palavra, te damos graça pela vida de cada um aqui esta noite. Abençoa cada lar, abençoa cada criança, abençoa cada família, Senhor Deus. Protege, livra, dá sabedoria aos pais. Cria, Senhor Deus, temor no coração dessas crianças para obedecerem a Tua palavra, obedecerem os conselhos dos pais. Que sejam bênção na vida, Senhor Deus, de cada um, Pai. Que louvem o Teu nome, que sejam servos e servas Tuas, Senhor Deus. Derrama a Tua graça nas famílias aqui representadas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia e amém. Sejam bem-vindos também os nossos visitantes que estão conosco. Falem com eles, apertem a mão.